Bom dia, Ademar. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Então é isso, Ademar. O Dr. Kramer é um... O senhor ficou bem desapontado com a entrevista dele. Perfeitamente. O Dr. Kramer eu respeito muito, né? Foi colega nosso ali do hospital, né? Lembrando a população de Lagoa Vermelha que eu estive à frente ali do pronto-socorro do hospital por 2 anos e meio. Fiz parte do corpo clínico do hospital, fui responsável pela parte das transferências de emergência. Auxiliei por algum tempo como segundo cirurgião na parte da obstetrícia. Então, assim, eu tive uma participação bem grande dali do hospital. E também hoje, Ademar, eu sou lagoense, tá? Eu vim de Rondônia trabalhar exclusivamente no Hospital São Paulo. Mas chegou um momento que o meu vínculo com o hospital não era mais benefício para o hospital. A administração me chamou, venceu-se meu contrato e eles me explicaram que para o hospital seria mais viável eles administrarem a própria emergência. E eu, óbvio, era um contrato, aceitei prontamente, porque isso é administrativo, né? Eu não queria dizer, não, eu vim de Rondônia, agora vocês têm que me aceitar aqui. O que eu percebo da parte do Dr. Kramer, né? Ele ficou super ofendido porque saiu 2 patriotas dele. É normal sair 2 patriotas dele, mas é normal a cidade evoluir. Tá? Eu conheço outras cidades aqui da região, vou citar alguns nomes, como Sananduva, Nova Prata, que tem o mesmo perfil de Lagoa Vermelha e a saúde está muito evoluída. Então, nós precisamos, de alguma maneira, mexer na saúde de Lagoa Vermelha, mas não ficar com o que nós só estamos. Precisamos dar oportunidade para as pessoas novas, para as pessoas que vêm de fora. Em relação ao Covid, população, isso é uma doença nova para todo mundo. Então, qual é o médico experiente, qual é o médico mais experiente, qual é o melhor médico hoje para atuar no Covid? Eu falo para você que não tem. É uma doença nova para mim, como é nova para o médico mais velho, como é nova para o médico que está se formando. Então, todo mundo está no mesmo barco. Tá, então, falando um pouquinho de mim, para que vocês entendam, o cara é um forasteiro, veio para cá trabalhar e ganhar nosso dinheiro. Não. Eu vim convidado para trabalhar no hospital, eu sou médico emergencista. Na minha região, que é no estado de Rondônia, de onde eu vim, eu era médico do SAMU, tenho formação universitária em educação física, fisioterapia e medicina, tenho pós-graduação, professor universitário, inclusive aqui na região, fui professor da Faculdade MED, como médico da emergência, inclusive o Dr. Rafael foi meu aluno e eu assino embaixo por ele e pelos colegas que estão vindo fazer o plantão. São médicos extremamente preparados, com formações em urgência e emergência, com outros tipos de formações também. O Dr. Rafael não é só médico, ele tem outras formações que ele vai ter a oportunidade de estar falando. Em relação ao Covid e a minha participação ao Covid, o médico que está no sobreaviso, ele está no sobreaviso, ele é chamado quando interna o paciente ou quando tem uma intercorrência. Não é só eu, gente, que trabalho nesse regime. Todos os médicos de Lagoa Vermelha trabalham nesse regime. Não tem médico fixo no hospital. Todos têm suas atividades fora do hospital. Tem outros colegas que também trabalham no hospital, que trabalham em Biraiaras, em Caseiros, outros trabalham em Multicapões, outros trabalham em Tupanci, e aí vai. Mas por que o Almi não pode fazer isso? Isso é uma prática médica. Lembrando, a Covid é uma doença de evolução. Ninguém chega com Covid infartando, como o Dr. Kramer falou. Isso ele não pode falar, porque não é assim que acontece. O paciente era avaliado na parte da urgência e emergência, porém, normalmente, esses pacientes já são encaminhados pela unidade de saúde. A Covid aqui no município está sendo bem rastreado, o paciente chega até o hospital, esse paciente é internado e o médico vai avaliar o paciente e fazer a prescrição. O Covid é uma doença hoje que não existe diferenças. Lagoa Vermelha, Passo Fundo, Rondônia ou qualquer outro. É uma doença que nós tratamos com protocolo, não existe invenção nem médico que faz milagres. Então, deixando claro para vocês, a Covid em Lagoa Vermelha está controlada, nós estamos à frente há mais ou menos 2 meses, não tivemos nenhum óbito,
Todos os pacientes que têm a necessidade maiores, esses pacientes são encaminhados. Nós sabemos que nós não temos estrutura aqui em Lagoa Vermelha. Então, nós não temos que deixar o paciente esperar para evoluir mal. O paciente chegou com uma gravidade maior, ele tem parâmetros para que ele possa ser encaminhado para uma atenção maior, onde nós temos suporte de UTI, esse paciente é encaminhado no mesmo momento. Então a população pode ficar despreocupada. Foi lamentável a saída dos 2 colegas, excelentes médicos, meus colegas de trabalho, mas vocês não estão desamparados. A questão do hospital com uma emergência com os vereadores é uma questão à parte. Isso é uma questão administrativa, isso é uma questão de gestão. Isso não pode deixar a população agitada como elas estão, entendendo que elas estão desamparadas. Isso não estão. Eu sou lagoense, eu frequento o mercado, açougue, eu encontro vocês na rua, vocês sabem quem sou eu. Então, eu estou aqui dando minha cara a tapa, falar para vocês que o meu trabalho e o Dr. Rafael é de qualidade e a gente tem toda a responsabilidade em relação a toda a população.
feito, Carreto. Estou indo. Obrigado por enquanto. Aqui já tá ligado ou só tem que ativar? Não, tá pronto? Tá pronto, posso largar? Já Não estamos precisa no fazer ar. nada. Já estamos no ar. Já estamos no ar, então vamos lá. Agora são 7h52, programa Bom Dia Cidade, conta com o apoio da Unimed Alto da Serra, Natural e Farmácias Confiança, Integral Móveis Popular Agros em Elo Sul, Sindiágua RS, SLC Máquinas, Trio Legal Badesul e Funerária Campana. Em nosso programa de ontem, contamos com a participação do presidente da Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha, Luiz Carlos Kramer. Na oportunidade, se deteve na presença do médico Rafael Modeste de Albuquerque, que é o coordenador da urgência e emergência do Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha, na sessão de segunda-feira da Câmara de Vereadores. Houve convite neste sentido. O que objetivou a presença do médico Rafael Modeste de Albuquerque na Câmara de Vereadores? Para falar sobre como tem sido o funcionamento, o atendimento por parte da urgência e emergência do Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha. Nos últimos dias surgiram críticas quanto ao atendimento que vem sendo prestado. Ocorreram 2 ou 3 fatos que geraram certa indignação. Dr. Rafael Modeste de Albuquerque respondeu a uma série de questionamentos por parte dos vereadores. E nessa entrevista, o Dr. Luiz Carlos Kramer, presidente da Câmara de Vereadores, realizou algumas críticas ao funcionamento da urgência e emergência do Hospital São Paulo. Falou também, fez referência também à ala Covid do hospital, que é atendida pelos médicos Rafael Modeste de Albuquerque e Dr. Almir Araújo. O Dr. Almir Araújo está aqui para participar do nosso programa e gostaria de fazer algumas colocações acerca daquilo que foi dito pelo presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Carlos Kramer, principalmente com relação ao fato de que atuaria em Lagoa Vermelha, na forma de plantão ou sobreaviso, e ao mesmo tempo atuaria também no vizinho município de Caseiros. Doutor Almir, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Bom dia, Ademar, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Então é isso, Ademar, o Dr. Kramer é um... O senhor ficou bem desapontado com a entrevista dele. Perfeitamente. O Dr. Kramer eu respeito muito, né? Foi colega nosso ali do hospital, né? Lembrando a população de Lagoa Vermelha que eu estive à frente ali do pronto-socorro do hospital por 2 anos e meio. Fiz parte do corpo clínico do hospital, fui responsável pela parte das transferências de emergência. Auxiliei por algum tempo como segundo cirurgião na parte da obstetrícia. Então, assim, eu tive uma participação bem grande dali do hospital. E também hoje, Ademar, eu sou lagoense, tá? Eu vim de Rondônia trabalhar exclusivamente no Hospital São Paulo. Mas chegou um momento que o meu vínculo com o hospital não era mais benefício para o hospital. A administração me chamou, venceu-se meu contrato, e eles me explicaram que para o hospital seria mais viável eles administrarem a própria emergência. E eu, óbvio, era um contrato, aceitei prontamente, porque isso é administrativo. Eu não queria dizer, não, eu vim de Rondônia, agora vocês têm que me aceitar aqui. O que eu percebo da parte do Dr. Kramer, ele ficou super ofendido porque saiu 2 patriotas dele. É normal sair 2 patriotas dele, mas é normal a cidade evoluir. Tá? Eu conheço outras cidades aqui da região, vou citar alguns nomes, como Sananduva, Nova Prata, que tem o mesmo perfil de Lagoa Vermelha, e a saúde está muito evoluída.
Então, nós precisamos, de alguma maneira, mexer na saúde de Lagoa Vermelha, mas não ficar com o que nós só estamos. Precisamos dar oportunidade para as pessoas novas, para as pessoas que vêm de fora. Em relação ao Covid, população, isso é uma doença nova para todo mundo. Então, qual é o médico experiente, qual é o médico mais experiente, qual é o melhor médico hoje para atuar no Covid? Eu falo para você que não tem. É uma doença nova para mim, como é nova para o médico mais velho, como é nova para o médico que está se formando. Então, todo mundo está no mesmo barco. Tá? Então, falando um pouquinho de mim, para que vocês entendam, o cara é um forasteiro, veio para cá trabalhar e ganhar nosso dinheiro. Não. Eu vim convidado para trabalhar no hospital, eu sou médico emergencista. Na minha região, que é no estado de Rondônia, de onde eu vim, eu era médico do SAMU, tenho formação universitária em educação física, fisioterapia e medicina, tenho pós-graduação, professor universitário, inclusive aqui na região, fui professor da faculdade MED, como médico da emergência, inclusive o Dr. Rafael foi meu aluno e eu assino embaixo, por ele e pelos colegas que estão vindo fazer o plantão. São médicos extremamente preparados, com formações em urgência e emergência, com outros tipos de formações também. O Dr. Rafael não é só médico, ele tem outras formações que ele vai ter oportunidade de estar falando. Em relação ao Covid e a minha participação ao Covid, o médico que está no sobreaviso, ele está no sobreaviso, ele é chamado quando interna o paciente ou quando tem uma intercorrência. Não é só eu, gente, que trabalho nesse regime. Todos os médicos de Lagoa Vermelha trabalham nesse regime. Não tem médico fixo no hospital. Todos têm suas atividades fora do hospital. Tem outros colegas que também trabalham no hospital, que trabalham em Biraiaras, em Caseiros, outros trabalham em Multicapões, outros trabalham em Tupanci, e aí vai. Mas por que o Almir não pode fazer isso? Isso é uma prática médica. Lembrando, a Covid é uma doença de evolução. Ninguém chega com Covid infartando, como o Dr. Creme falou. Isso ele não pode falar, porque não é assim que acontece. O paciente era avaliado na parte da urgência e emergência, porém, normalmente, esses pacientes já são encaminhados pela unidade de saúde. A Covid aqui no município está sendo bem rastreado, o paciente chega até o hospital, esse paciente é internado e o médico vai avaliar o paciente e fazer a prescrição. O Covid é uma doença hoje que não existe diferenças. Lagoa Vermelha, Passo Fundo, Rondônia ou qualquer outro. É uma doença que nós tratamos com protocolo, não existe invenção nem médico que faz milagres. Então, deixando claro para vocês, a Covid em Lagoa Vermelha está controlada, nós estamos à frente há mais ou menos 2 meses, não tivemos nenhum óbito. Todos os pacientes que têm a necessidade maiores, esses pacientes são encaminhados. Nós sabemos que nós não temos estrutura aqui em Lagoa Vermelha, então nós não temos que deixar o paciente esperar para evoluir mal. O paciente chegou com uma gravidade maior, ele tem parâmetros para que ele possa ser encaminhado para uma atenção maior, onde nós temos suporte de UTI, esse paciente é encaminhado no mesmo momento. Então a população pode ficar despreocupada. Foi lamentável a saída dos 2 colegas, excelentes médicos, meus colegas de trabalho, mas vocês não estão desamparados. A questão do hospital com uma emergência com os vereadores é uma questão à parte. Isso é uma questão administrativa, isso é uma questão de gestão. Isso não pode deixar a população agitada como elas estão, entendendo que elas estão desamparadas. Isso não estão. Eu sou lagoense, eu frequento o mercado, açougue, eu encontro vocês na rua, vocês sabem quem sou eu. Então, eu estou aqui dando minha cara a tapa, falar para vocês que o meu trabalho e o Dr. Rafael é de qualidade e a gente tem toda a responsabilidade em relação a toda a população. O presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Carlos Kramer, fez referência, Dr. Almir, a uma eventual, vamos dizer assim, parada cardiorrespiratória, aí até que o senhor se deslocasse de Caseiros, etc. De repente poderia ser até trágico. Uma parada cardiorrespiratória, Ademar, ela tem que ser intervida no momento, tá? Eu ou outro colega que tiver com qualquer sobreaviso em outro município, a gente não vai chegar.
Porém, o hospital, né, a empresa que está hoje, o plantonista é que sobe. Eu fiquei 2 anos e meio aí, esse papel era eu que fazia. O paciente da clínica médica também para. O paciente da obstetrícia também para. O paciente da ortopedia também para. O paciente da pediatria também para. Mas por que o paciente COVID? Né? Então, assim, todos os pacientes que estão ali para, como pararam vários, inclusive da parte da obstetrícia, eu fiz vários partos na emergência. Então, isso é normal, isso é um hospital, é um local que pode acontecer. Mas o paciente não vai ficar desassistido. O médico que está lá no plantão, ele tem toda a capacidade para agir numa parada cardiorrespiratória. Toda a capacidade, eles são preparadíssimos. Porque o médico, para estar numa emergência, é recém-formado. Ele está recém-formado, mas ele vem com todas as suas bagagens de informações para estar em uma urgência e emergência. Então, essa fala que o Dr. Kramer deixou aqui, deixou a população assustada, tá? Deixou a população assustada. Então, o hospital sim tem o recurso, tem um médico plantonista que está 24 horas, que é esse médico que dá esse suporte para mim, para a clínica, para a obstetrícia, para a pediatria e para todos que estão internados. Então, o sobreaviso não é estar dentro do hospital. O sobreaviso é você ter um médico para cuidar de você, conhecer a sua história e estar lhe acompanhando. Necessariamente não é estar dentro do hospital. Os colegas optaram na época do Covid, do fluxo maior, ficar dentro do hospital, que talvez para eles fosse mais cômodo de ter que sair e vir. Era internação constante. No momento, não. Nós estamos vivendo hoje uma outra realidade. Então eu coloco para a população que fique totalmente despreocupado, que a assistência não mudou em nada. Os dois profissionais também atuavam na forma de sobreaviso. Perfeitamente. O contrato dos dois profissionais era sobreaviso. Eles adotaram a ficar dentro do hospital pelo alto fluxo. Foi uma decisão deles. Então, não tem relação alguma com a mudança hoje da nova contratação. Fecharam, inclusive, seus consultórios? Perfeitamente. Fecharam os consultórios, que para eles era mais viável. Né? Então, perfeitamente. Se eu tivesse numa realidade deles, talvez eu deixaria o contrato da cidade vizinha. Então, isso é algo que aconteceu, um fluxo maior, que hoje estamos vivendo hoje, num momento confortável em relação à doença. São poucas internações, pacientes com gravidade, eu já falei aqui, pacientes que têm indicação de ser transferido, a gente transfere. Nós não temos suportes para manter um paciente grave em Lagoa Vermelha. Os doutores passaram por dificuldades pelo aumento do fluxo em toda a região. Então eles tiveram muita dificuldade de transferir paciente. Hoje não temos dificuldade alguma, temos uma boa relação com hospitais vizinhos, principalmente Passo Fundo, relação direta com os médicos que recebem os pacientes. Então, Lagoa Vermelha não está passando por nenhum risco, isso eu garanto como médico. Exatamente. O doutor Rafael também atua da mesma forma que o senhor, atende em outro município? O doutor Rafael, ele atende em outro município, mas como ele mora em Passo Fundo, que é muito mais distante, ele vem para cá e fica hospedado em um hotel. E lembrando, gente, a minha participação é finais de semana, sábado e domingo, que eu estou totalmente livre. O doutor Rafael, ele assume de segunda a sexta-feira e ele vem para Lagoa Vermelha e fica hospedado em um hotel, dando todo esse suporte. E ele não fica no hospital o dia inteiro, gente, não existe, não tem necessidade. Mas ele fica a semana toda aqui em Lagoa Vermelha. Perfeitamente, a semana toda em Lagoa Vermelha, dando esse suporte, e às vezes ele também está fazendo o plantão e conduzindo assim as nossas atividades. Ele atua lá em Passo Fundo também? Ele é morador de Passo Fundo, eu não sei dizer bem se ele atende lá em Passo Fundo. Ele era coordenador do hospital em Itapejara também, da parte da emergência. Sim. Eu não sei se ele ainda está com essa atividade, mas é isso que eu posso falar. Exatamente. Esse é o esclarecimento que o senhor gostaria de fazer até para tranquilizar a população. Perfeitamente. Eu tenho um grande respeito pelo Dr. Kramer, é um professor, né, posso dizer assim, mas ele está numa posição hoje de ser um fiscal e ele é a voz do povo. Então, por ele ser a voz do povo, é importante que ele leve para a população de maneira que deixe a população mais tranquila, não a população mais agitada. Da maneira que ele passou as informações aqui, quem ouve vai entender totalmente que Lagoa Vermelha está desamparada. Tá? Os dois doutores que saiu são excelentes médicos. E lembrando, gente, ele fez
comparações, se você quer ser atendido por doutora tal ou os dois doutores que saíram. Os dois doutores que saíram nunca atenderam na emergência, gente. Vocês são atendidos na emergência pelo médico plantonista, não é pelos dois excelentes colegas. Era somente na ala Covid. É a ala Covid, então não vamos confundir as coisas. E outra coisa, que eu pedi para a população, voto de confiança, tá? Para que a saúde evolua, temos que dar oportunidade para as pessoas que vêm. Ademar, teve um vereador que fez uma pergunta para o doutor Rafael se existe algum tipo de preconceito com os médicos que vêm, alguma dificuldade para os médicos que vêm de fora. Então tá aí, ó, o que o Dr. Crame fez, infelizmente, foi isso. Aparece assim que nós estamos vivendo em uma cidade de coronéis, né? E você fica, você não fica. Não, eu peço para o Dr. Crame aí que, infelizmente, a fala dele aí foi infeliz, né? E que a população, junto com o Dr. Crame e com a Câmara dos Vereadores, que foi muito solícita, até eu assisti com o Dr. Rafael, dando o voto de confiança, vamos dar o voto de confiança. Deixa vir, sim, novos médicos, vamos melhorar a saúde, Lagoa Vermelha que vai ganhar. Então, o momento que está passando o pronto-socorro não foi só esse momento, Ademar. Quando eu vim para cá também, em 2018, eu tive dificuldade no início, tá? Tivemos muitas reclamações. Quando eu assumi o pronto-socorro, eu de alguma maneira consegui equilibrar isso, estando frequente ali, mas isso é outra gestão, tá? O hospital assumiu, agora contratou uma outra empresa, é uma outra gestão. Isso vai acontecer. Óbvio, isso não tem que acontecer, né? A população não pode sofrer. O profissional que vem trabalhar, ele tem que dar uma boa qualidade de atendimento. Isso é a nossa profissão. Você que procura um médico, você está precisando. Não é para ser mal atendido. Agora, não pode jogar dentro de um balaio todo mundo e mexer e balançar. Isso não pode, gente. Eu sou hoje de Lagoa Vermelha, tenho propriedade em Lagoa Vermelha, tenho uma clínica aqui em Lagoa Vermelha, estou finalizando uma casa em Lagoa Vermelha. Então, assim, eu não posso ouvir uma coisa dessa e ficar calado. Então, a minha participação aqui não é para brigar, não é para nada, é só para esclarecer a fala do doutor. E eu me coloco à disposição para falar novamente, conversar com ele. Nunca tivemos nada, eu respeito muito o doutor, tenho uma admiração grande pelo trabalho dele. É um cara hoje que tem aí em Lagoa Vermelha a terceira, quarta geração que ele colocou no mundo quanto profissional. Tenho um grande respeito por ele, mas infelizmente ele foi infeliz nas colocações. Obrigado pela sua presença, doutor Alber. Ademar, muito obrigado pelo espaço. E mais uma vez aí, obrigado à população de Lagoa Vermelha. Lembrando, gente, eu fui muito bem recebido aqui, bem acolhido, por isso que eu adotei ficar em Lagoa Vermelha. Muito bem. A participação aqui no programa Bom Dia Cidade, do médico Almir Araújo. Agora são 8h10, 8h10. Tem mais um, garoto? Bom dia, cidade. Show de bola. Beleza, cara. Ótimo, Pode ótimo. deixar claro, né? Porque... Não, claro. Nossa, só não cara. vou conseguir colocar no jornal porque eu encaminho na quarta para eles no final. Mas daí na próxima edição eu vou colocar todas as principais colocações suas até dentro de uma certa equidade, porque para esse final de semana eu até coloquei uns pontos que ele levantou e tal. E a gente fecha a matéria e entrega na quarta no final. Mas na próxima eu me comprometo. Mas tranquilo, assim, o Crame foi, eu tenho certeza que o Rodrigo Antônio não tá feliz com isso, né? Porque tá parecendo que eles querem enfiar de goela abaixo. São excelentes médicos, nossa, não tenho o que falar, cara, mas de maneira alguma. Mas o momento não é esse, cara, é uma reformulação do hospital. Financeiramente o hospital diminuiu uma despesa imensa, então assim... Esse que era um valor elevado, né? Então assim, os caras, óbvio, né? Eles saíram do consultório, não precisava fazer consultório. Os pacientes procuravam particular mesmo, eles adotaram um consultório dentro do hospital. Então o cara não fechou o consultório, ele abriu o consultório dentro do hospital. Não vou falar isso aqui, não tem nada a ver. Então o cara atendia, em vez de atender no consultório dele na frente, o paciente ia ser atendido dentro do consultório, dentro do hospital. Então o cara fez o fluxo dele tranquilo, né? Os particulares, os planos de saúde, tudo ali bonitinho, tranquilo. Então os caras não pararam de trabalhar. Não é assim, né? Então da maneira que fala, mas isso tem o que eu falar isso, né? Isso é uma coisa que a gente está vendo,
Mas da maneira que fala é isso, o doutor Grande ficou muito magoado, que são dois patriotas, certo, cara, os caras não saíram do hospital, romperam um contrato, estão trabalhando lá, estão fazendo a atividade deles normais, cara. Mas não dá. Olha, mas se tivesse a mentalidade aqui, a nossa saúde não evolui, cara. Cara, eu fui em Marau, não conhecia, fui levar um paciente em Marau, cara, eu fiquei apaixonado. O hospital de Marau, cara, você vê, não deixa a desejar ao Hospital de Passo Fundo, cara. A organização, sabe? Você pensa no hospital, botou no hospital particular, a gente sempre compara, não, o hospital que atende os dois núcleos particulares SUS, você vê, cara, como a organização, cara, a participação, a quantidade de médicos que tem lá, de especialistas, entendeu? Então tem que atrair esse povo. Cara, quando fala na Govermeira, ninguém quer vir, cara. Ninguém quer vir, mas sente essa coisa aí, sabe? Tem que quebrar isso aí, né? Tem que acabar, não dá. Senão não melhora nunca, essa fundação tá aí patinando. É por isso, cara. Eles estão na mão do cara aqui, ó. Tá eles. Sempre foi meio fechado aí. Sim, né? tá eles aqui, ó. Aí o cara vem, começa ali, depois vai embora. Garoto, valeu, Um abraço. Obrigadão, um abraço. Tudo bom. Promoção de botas, loja 4 estações, todas as botas, inclusive as de lã por dentro, com 50% de desconto à vista. E esse valor você pode fazer em 2 vezes no crediário e no cartão. Venha conferir. Loja 4 estações, prova que o barato ainda existe. Prevenção em todas as cores Unimed. São muitos jeitos de cuidar de você o ano todo. Outubro rosa, novembro azul, dezembro laranja e prevenção em todos os meses. São muitas cores em um único propósito: estar ao seu lado no cuidado com sua saúde. Esse é o plano da Unimed para o ano todo. Vamos juntos? Eu tentei ligar pra ti, mas não pude falar assim, ficou assim, ó. Será que no geral ou só aqui? Ele começou, ficou assim, daí eu nem botei a mão pra não. Amigo produtor rural, nos encaminhamos para mais uma colheita de safra de inverno e nós da Agrozen estamos preparados para receber sua produção com agilidade, eficiência e, acima de tudo, responsabilidade. Feito, Carreto. Estou aí, João. Obrigado por enquanto. Aqui já tá ligado ou eu só tenho que ativar? Não, tá pronto? Tá pronto, posso largar? Já Não estamos precisa no fazer ar. nada. Já estamos no ar. Já estamos no ar, então vamos lá. Responsabilidade com o seu grão. Agora são 7h52, programa Bom Dia Cidade conta com o apoio da Unimed Alto da Serra, Natural e Farmácias Confiança, Integral Móveis Popular Agrozen Elo Sul, Sindiágua RS, SLC Máquinas, Trio Legal Badesul e Funerária Campana. Em nosso programa de ontem, contamos com a participação do presidente da Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha, Luiz Carlos Kramber. Na oportunidade, se deteve na presença do médico Rafael Modeste de Albuquerque, que é o coordenador da urgência e emergência do Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha, na sessão de segunda-feira da Câmara de Vereadores. Houve convite neste sentido. O que objetivou a presença do médico Rafael Modeste de Albuquerque na Câmara de Vereadores? Para falar sobre como tem sido o funcionamento, o atendimento por parte da urgência e emergência do Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha. Nos últimos dias surgiram críticas quanto ao atendimento que vem sendo prestado.
ocorreram 2 ou 3 fatos que geraram certa indignação. Dr. Rafael Modeste de Albuquerque respondeu a uma série de questionamentos por parte dos vereadores. E nessa entrevista, o Dr. Luiz Carlos Kramer, presidente da Câmara de Vereadores, realizou algumas críticas ao funcionamento da urgência e emergência do Hospital São Paulo. Falou também, fez referência também à ala Covid do hospital, que é atendida pelos médicos Rafael Modeste de Albuquerque e Dr. Almir Araújo. O Dr. Almir Araújo está aqui para participar do nosso programa e gostaria de fazer algumas colocações acerca daquilo que foi dito pelo presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Carlos Kramer, principalmente com relação ao fato de que atuaria em Lagoa Vermelha, na forma de plantão ou sobreaviso, e ao mesmo tempo atuaria também no vizinho município de Caseiros. Doutor Almir, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Bom dia, Ademar, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Então é isso, Ademar, o Dr. Kramer é um... O senhor ficou bem desapontado com a entrevista dele. Perfeitamente. O Dr. Kramer eu respeito muito, né? Foi colega nosso ali do hospital, né? Lembrando a população de Lagoa Vermelha que eu estive à frente ali do pronto-socorro do hospital por 2 anos e meio. Fiz parte do corpo clínico do hospital, fui responsável pela parte das transferências de emergência. Auxiliei por algum tempo como segundo cirurgião na parte da obstetrícia. Então, assim, eu tive uma participação bem grande dali do hospital. E também hoje, Ademar, eu sou lagoense, tá? Eu vim de Rondônia trabalhar exclusivamente no Hospital São Paulo. Mas chegou um momento que o meu vínculo com o hospital não era mais benefício para o hospital. A administração me chamou, venceu-se meu contrato, e eles me explicaram que para o hospital seria mais viável eles administrarem a própria emergência. E eu, óbvio, era um contrato, aceitei prontamente, porque isso é administrativo. Eu não queria dizer, não, eu vim de Rondônia, agora vocês têm que me aceitar aqui. O que eu percebo da parte do Dr. Kramer, ele ficou super ofendido porque saiu 2 patriotas dele. É normal sair 2 patriotas dele, mas é normal a cidade evoluir. Tá? Eu conheço outras cidades aqui da região, vou citar alguns nomes, como Sananduva, Nova Prata, que tem o mesmo perfil de Lagoa Vermelha, e a saúde está muito evoluída. Então nós precisamos de alguma maneira mexer na saúde de Lagoa Vermelha, mas não ficar com o que nós só estamos. Precisamos dar oportunidade para as pessoas novas, para as pessoas que vêm de fora. Em relação ao Covid, população, isso é uma doença nova para todo mundo. Então, qual é o médico experiente, qual é o médico mais experiente, qual é o melhor médico hoje para atuar no Covid? Eu falo para você que não tem. É uma doença nova para mim, como é nova para o médico mais velho, como é nova para o médico que está se formando. Então, todo mundo está no mesmo barco. Então, falando um pouquinho de mim, para que vocês entendam, o cara é um forasteiro, veio para cá trabalhar e ganhar nosso dinheiro. Não. Eu vim convidado para trabalhar no hospital, eu sou médico emergencista. Na minha região, que é no estado de Rondônia, de onde eu vim, eu era médico do SAMU. Tenho formação universitária em educação física, fisioterapia e medicina. Tenho pós-graduação, professor universitário, inclusive aqui na região. Fui professor da faculdade MED, como médico da emergência. Inclusive o Dr. Rafael foi meu aluno e eu assino embaixo por ele e pelos colegas que estão vindo fazer o plantão. São médicos extremamente preparados, com formações em urgência e emergência, com outros tipos de formações também. O Dr. Rafael não é só médico, ele tem outras formações que ele vai ter a oportunidade de estar falando. Em relação ao Covid e a minha participação ao Covid, o médico que está no sobreaviso, ele está no sobreaviso, ele é chamado quando interna o paciente ou quando tem uma intercorrência. Não é só eu, gente, que trabalho nesse regime. Todos os médicos de Lagoa Vermelha trabalham nesse regime. Não tem médico fixo no hospital.
Todos têm suas atividades fora do hospital. Tem outros colegas que também trabalham no hospital, que trabalham em Biraiaras, em Caseiros, outros trabalham em Multicapões, outros trabalham em Tupanci, e aí vai. Mas por que o Almir não pode fazer isso? Isso é uma prática médica. Lembrando, a Covid é uma doença de evolução. Ninguém chega com Covid infartando, como o Dr. Creme falou. Isso ele não pode falar, porque não é assim que acontece. O paciente era avaliado na parte da urgência e emergência, porém, normalmente, esses pacientes já são encaminhados pela unidade de saúde. A Covid aqui no município está sendo bem rastreado, o paciente chega até o hospital, esse paciente é internado e o médico vai avaliar o paciente e fazer a prescrição. O Covid é uma doença hoje que não existe diferenças. Lagoa Vermelha, Passo Fundo, Rondônia ou qualquer outro. É uma doença que nós tratamos com protocolo, não existe invenção nem médico que faz milagres. Então, deixando claro para vocês, a Covid em Lagoa Vermelha está controlada, nós estamos à frente há mais ou menos 2 meses, não tivemos nenhum óbito. Todos os pacientes que têm a necessidades maiores, esses pacientes são encaminhados. Nós sabemos que nós não temos estrutura aqui em Lagoa Vermelha. Então, nós não temos que deixar o paciente esperar para evoluir mal. O paciente chegou com uma gravidade maior, ele tem parâmetros para que ele possa ser encaminhado para uma atenção maior, onde nós temos suporte de UTI. Esse paciente é encaminhado no mesmo momento. Então, a população pode ficar despreocupada. Foi lamentável a saída dos 2 colegas, excelentes médicos, meus colegas de trabalho, mas vocês não estão desamparados. A questão do hospital com uma emergência com os vereadores é uma questão à parte. Isso é uma questão administrativa, isso é uma questão de gestão. Isso não pode deixar a população agitada como elas estão, entendendo que elas estão desamparadas. Isso não estão. Eu sou lagoense, eu frequento o mercado, açougue, eu encontro vocês na rua, vocês sabem quem sou eu. Então, eu estou aqui dando minha cara a tapa, falar para vocês que o meu trabalho e o Dr. Rafael é de qualidade e a gente tem toda a responsabilidade em relação a toda a população. O presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Carlos Kramer, fez referência, Dr. Almir, a uma eventual, vamos dizer assim, parada cardiorrespiratória, aí até que o senhor se deslocasse de Caseiros, etc. De repente poderia ser até trágico. Uma parada cardiorrespiratória, Ademar, ela tem que ser intervida no momento, tá? Eu ou outro colega que tiver com qualquer sobreaviso em outro município, a gente não vai chegar. Porém, o hospital, né, a empresa que está hoje, o plantonista é que sobe. Eu fiquei 2 anos e meio aí, esse papel era eu que fazia. O paciente da clínica médica também para. O paciente da obstetrícia também para. O paciente da ortopedia também para. O paciente da pediatria também para. Mas por que o paciente Covid? Né? Então, assim, todos os pacientes que estão ali param, como pararam vários, inclusive da parte da obstetrícia, eu fiz vários partos na emergência. Então, isso é normal, isso é um hospital, é um local que pode acontecer. Mas o paciente não vai ficar desassistido. O médico que está lá no plantão, ele tem toda a capacidade para agir numa parada cardiorrespiratória. Toda a capacidade, eles são preparadíssimos. Porque o médico, para estar numa emergência, é recém-formado. Ele está recém-formado, mas ele vem com todas as suas bagagens de formações para estar em uma urgência e emergência. Então, essa fala que o Dr. Kramer deixou aqui, deixou a população assustada, tá? Deixou a população assustada. Então, o hospital sim tem o recurso, tem um médico plantonista que está 24 horas, que é esse médico que dá esse suporte para mim, para a clínica, para a obstetrícia, para a pediatria e para todos que estão internados. Então, o sobreaviso não é estar dentro do hospital. O sobreaviso é você ter um médico para cuidar de você, conhecer a sua história e estar lhe acompanhando. Necessariamente não é estar dentro do hospital. Os colegas optaram na época do Covid, do fluxo maior, ficar dentro do hospital, que talvez para eles fosse mais cômodo de ter que sair e vir. Era internação constante. No momento, não.
Nós estamos vivendo hoje uma outra realidade. Então eu coloco para a população que fique totalmente despreocupado, que a assistência não mudou em nada. Os dois profissionais também atuavam na forma de sobreaviso. Perfeitamente. O contrato dos dois profissionais era sobreaviso. Eles adotaram a ficar dentro do hospital pelo alto fluxo. Foi uma decisão deles. Então, não tem relação alguma com a mudança hoje da nova contratação. Fecharam, inclusive, seus consultórios. Perfeitamente. Fecharam os consultórios, que para ele era mais viável. Né? Então, perfeitamente. Se eu tivesse numa realidade deles, talvez eu deixaria o contrato da cidade vizinha. Então, isso é algo que aconteceu, um fluxo maior, que hoje estamos vivendo hoje, num momento confortável em relação à doença. São poucas internações, pacientes com gravidade, eu já falei aqui, pacientes que têm indicação de ser transferido, a gente transfere. Nós não temos suportes para manter um paciente grave em Lagoa Vermelha. Os doutores passaram por dificuldades pelo aumento do fluxo em toda a região. Então eles tiveram muita dificuldade de transferir paciente. Hoje não temos dificuldade alguma, temos uma boa relação com hospitais vizinhos, principalmente Passo Fundo, relação direta com os médicos que recebem os pacientes. Então, Lagoa Vermelha não está passando por nenhum risco, isso eu garanto como médico. Exatamente. O doutor Rafael também atua da mesma forma que o senhor, atende em outro município? O doutor Rafael, ele atende em outro município, mas como ele mora em Passo Fundo, que é muito mais distante, ele vem para cá e fica hospedado em um hotel. E lembrando, gente, a minha participação é finais de semana, sábado e domingo, que eu estou totalmente livre. O doutor Rafael, ele assume de segunda a sexta-feira e ele vem para Lagoa Vermelha e fica hospedado em um hotel, dando todo esse suporte. E ele não fica no hospital o dia inteiro, gente, não existe, não tem necessidade. Mas ele fica a semana toda aqui em Lagoa Vermelha. Perfeitamente, a semana toda em Lagoa Vermelha, dando esse suporte, e às vezes ele também está fazendo o plantão e conduzindo assim as nossas atividades. Ele atua lá em Passo Fundo também? Ele é morador de Passo Fundo, eu não sei dizer bem se ele atende lá em Passo Fundo. Ele era coordenador do hospital em Itapejara também, da parte da emergência. Eu não sei se ele ainda está com essa atividade, mas é isso que eu posso falar. Exatamente. Esse é o esclarecimento que o senhor gostaria de fazer até para tranquilizar a população. Perfeitamente. Eu tenho um grande respeito pelo Dr. Crame, é um professor, né, posso dizer assim, mas ele está numa posição hoje de ser um fiscal e ele é a voz do povo. Então, por ele ser a voz do povo, é importante que ele leve para a população de maneira que deixe a população mais tranquila, não a população mais agitada. Da maneira que ele passou as informações aqui, quem ouve vai entender totalmente que Lagoa Vermelha está desamparada. Tá? Os dois doutores que saiu são excelentes médicos. E lembrando, gente, ele fez comparações, se você quer ser atendido por doutora tal ou pelos dois doutores que saiu. Os dois doutores que saíram nunca atenderam na emergência, gente. Vocês são atendidos na emergência pelo médico plantonista, não é pelos dois excelentes colegas. Era somente na ala Covid. É a ala Covid, então não vamos confundir as coisas. E outra coisa que eu pedi para a população, um voto de confiança, tá? Para que a saúde evolua, temos que dar oportunidade para as pessoas que vêm. Ademar, teve um vereador que fez uma pergunta para o doutor Rafael se existe algum tipo de preconceito com os médicos que vêm, alguma dificuldade para os médicos que vêm de fora. Então tá aí, ó, o que o Dr. Crame fez, infelizmente, foi isso. Aparece assim que nós estamos vivendo em uma cidade de coronéis, né? E você fica, você não fica. Não, eu peço para o Dr. Crame aí que, infelizmente, a fala dele aí foi infeliz, né? E que a população, junto com o Dr. Crame e com a Câmara dos Vereadores, que foi muito solícita, até eu assisti com o Dr. Rafael dando o voto de confiança, vamos dar o voto de confiança. Deixa vir, sim, novos médicos, vamos vir, vamos melhorar a saúde, Lagoa Vermelha que vai ganhar. Então, o momento que está passando o pronto-socorro não foi só esse momento, Ademar. Quando eu vim para cá também, em 2018, eu tive dificuldade no início, tá? Tivemos muitas reclamações. Quando eu assumi o pronto-socorro, eu de alguma maneira consegui equilibrar isso, estando frequente ali, mas isso é outra gestão, tá? O hospital assumiu, agora contratou uma outra empresa, é uma outra gestão. Isso vai acontecer. Óbvio,
Isso não tem que acontecer, né? A população não pode sofrer. O profissional que vem trabalhar, ele tem que dar uma boa qualidade de atendimento. Isso é a nossa profissão. Você que procura um médico, você está precisando. Não é para ser mal atendido. Agora, não pode jogar dentro de um balaio todo mundo e mexer e balançar. Isso não pode, gente. Eu sou hoje de Lagoa Vermelha, tenho propriedade em Lagoa Vermelha, tenho uma clínica aqui em Lagoa Vermelha, estou finalizando uma casa em Lagoa Vermelha. Então, assim, eu não posso ouvir uma coisa dessa e ficar calado. Então, a minha participação aqui não é para brigar, não é para nada, é só para esclarecer a fala do doutor. E eu me coloco à disposição para falar novamente, conversar com ele. Nunca tivemos nada, eu respeito muito o doutor, tenho uma admiração grande pelo trabalho dele. É um cara hoje que tem aí em Lagoa Vermelha a terceira, quarta geração que ele colocou no mundo quanto profissional. Tenho um grande respeito por ele, mas infelizmente ele foi infeliz nas colocações. Obrigado pela sua presença, doutor Alber. Ademar, muito obrigado pelo espaço. E mais uma vez aí, obrigado à população de Lagoa Vermelha. Lembrando, gente, eu fui muito bem recebido aqui, bem acolhido, por isso que eu adotei ficar em Lagoa Vermelha. Muito bem. A participação aqui no programa Bom Dia Cidade, do médico Almir Araújo. Agora são 8h10, 8h10. Tem mais um, garoto? Bom Dia Cidade. Show de bola. Beleza, cara? Ótimo, Vou ótimo. deixar claro, né? Porque... Não, claro. Nossa, só não cara. vou conseguir colocar no jornal porque eu encaminho na quarta para eles no final. Mas daí na próxima edição eu vou colocar todas as principais colocações suas até dentro de uma certa equidade, porque para esse final de semana eu até coloquei uns pontos que ele levantou e tal. E a gente fecha a matéria e entrega na quarta no final. Mas na próxima eu me comprometo. Mas tranquilo, assim, o Clemente foi, eu tenho certeza que o Rodrigo Antônio não tá feliz com isso, né? Porque tá parecendo que eles querem enfiar de goela abaixo. São excelentes médicos, nossa, não tenho o que falar, cara, mas de maneira alguma. Mas o momento não é esse, cara, é uma reformulação do hospital. Financeiramente o hospital diminuiu uma despesa imensa, então assim... Esse que era um valor elevado, né? Então assim, os caras, óbvio, né? Eles saíram do consultório, não precisava fazer consultório. Os pacientes procuravam particular mesmo, eles adotaram um consultório dentro do hospital. Então o cara não fechou o consultório, ele abriu o consultório dentro do hospital. Vou falar isso aqui não tem nada a ver. Então o cara atendia, em vez de atender no consultório dele na frente, o paciente ia ser atendido dentro do consultório, dentro do hospital. Então o cara fez o fluxo dele tranquilo, né? Os particulares, os planos de saúde, tudo ali bonitinho, tranquilo. Então os caras não pararam de trabalhar. Não é assim, né? Então da maneira que fala, mas isso é